Colocar pra gravar primeiro. Colocar pra gravar primeiro.
para estar com vocês nesse MP acadêmico aí, que é realmente um projeto muito bom. Eu já sigo a página no Instagram do MP, então eu já acompanho esse trabalho que vocês têm feito. E estou aqui com vocês hoje para trabalhar, para a gente conversar, né, sobre nesse nosso momento de, como eu até conversei antes, hoje à tarde contigo pelo WhatsApp, esse momento de múltiplos direitos fundamentais sendo levados ao Poder Judiciário. É um momento muito diferente, difícil da história que nós estamos vivendo, e cada vez mais o Judiciário está sendo chamado para isso. Então, eu estou muito honrado de estar aqui com vocês. Fiquei também empolgado com a abertura. Eu acho que a gente poderia continuar só na parte musical. Não, eu não sei tocar nada. Eu iria só acompanhar aí na tua belíssima apresentação. Parabéns. Parabéns pela sua apresentação. E realmente, eu já fiz mais de, 30 lives nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Essa foi a live mais criativa que eu participei. De um início maravilhoso. Uma cara de sexta-feira, né? Uma cara de sexta-feira para a gente conversar. Tô tentando colocar uma assinatura nova aí, né? No MP Acadêmico. Excelente, parabéns. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante, né? Que é processos coletivos e direitos fundamentais em tempo de crise, tema atual. E temos muitos estudantes, né, muitos operadores. Estou vendo diversos colegas do Ministério Público do Estado de Sergipe aí presentes. Desde já saúdo a todos os queridos colegas, todos os estudantes, em especial meus queridos estudantes aí da FANESE, da São Luís. Saudar os parceiros que ajudaram na divulgação desse evento aí, a FANESE. Me parece que o professor Marcel Ramos está presente aí, o coordenador do curso de Direito da FANESE, muito dedicado, saúdo a ele. Saúdo também aí os representantes da Faculdade de São Luís, da FACAR, da FASÉ, do Grupo UNIT, da Faculdade 8 de Julho, da Faculdade Estácio, principalmente a coordenadora, professora Marielze, que nos ajuda sempre também com a divulgação, do Grupo Pio X, sempre o professor Robson, lá da Pio X, de Canidé, nos acompanhando aqui. Então, a dimensão que o MP Acadêmico assume é graças, basicamente, a essas parcerias todas. Agradecer a todos. E principalmente aos colegas do Ministério Público que nos prestigiam. Né? Antes da gente começar, feita essa introdução, vamos dedicar a nosso convidado especial agora, iniciando exatamente porque a gente tem um público de estudantes, explicando o que é processo coletivo, qual a importância disso. Bom, vamos lá, meu querido Sandro. Eu também não posso deixar de mencionar o agradecimento aos amigos aí de Sergipe. Eu já ia bastante, agora faz algum tempo que, em razão de tudo que a gente está vivendo, eu não vou a Sergipe, mas sempre participei em Sergipe, na FANES, na pós-graduação, OAB, nos eventos. Legal. Então, e tenho muitos amigos em Sergipe, e dos amigos aqui registro que nosso querido amigo Eduardo, né? Eduardo Matos, que é amigo de muitos anos. Eu nem vou dizer o tempo que eu conheço o Eduardo, para não entregar a minha idade nem a dele. Então, eu digo que é um grande Só amigo. Me permita um parêntese, então, Moura. Você, na verdade, é um convidado especial de Eduardo. Eduardo disse, olha, conheço o Multa e ele vai vir para o MP Acadêmico. Né? Ele fez questão de convidá-lo. Agradecer Eduardo por isso. Eduardo é o diretor-geral da Escola do Ministério Público e comigo lá numa parceria que nós estamos, a gente está conseguindo, né, mesmo nesses tempos pandêmicos, conseguir agregar e oferecer essas informações do Ministério Público internamente para a sociedade. Desculpe, pode continuar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que destacar, e sempre é um grande prazer, estar perto dos nossos alunos, né? Os alunos de hoje são os nossos colegas de amanhã. Então, eu fico muito feliz de estar ao lado de alunos aí no querido estado de Sergipe. A gente tem que pensar o seguinte, quando se fala em uma sociedade como a nossa, a grande quantidade de direitos individuais e de grupos e categorias, aí tem as divisões multifacetárias e muito longas, essas multiplicidades de situações jurídicas coletivas individuais, necessariamente, por vezes, necessitam ser judicializadas. Muitos dos direitos de grupos e categorias individuais não são judicializados, levando em conta a inércia da jurisdição, e nós sabemos o papel, inclusive, importantíssimo do Ministério Público
para isso, a gente percebe que cada vez mais organizada a sociedade, cada vez com um Ministério Público mais atuante, cada vez tendo uma defensoria mais atuante, você tem a possibilidade de levar ao judiciário uma gama maior desses direitos fundamentais. Sejam em grupos menores, sejam em grupos maiores, sejam direitos fundamentais individualmente falando. O fato é que, quanto mais conflituosa, entre aspas, essa expressão, a nossa sociedade, mais há a necessidade de eu levar ao Poder Judiciário. E toda vez que se leva ao Poder Judiciário uma demanda de saúde, de meio ambiente, de educação, mais se demonstra as falhas do nosso Estado de Direito. Sem sombra de dúvida, Sandro, a gente começa, eu acho que por aí, a gente leva ao judiciário porque algo não está funcionando no nosso Estado de Direito. Algo não está funcionando no âmbito dos direitos fundamentais materiais. E aí que vem a nossa discussão, eu acho que a gente vai desenvolver daqui adiante. E a gente percebeu, a partir do momento que esse estado pandêmico ocorreu no Brasil, que a gente não estava preparado. Eu sempre falo isso quando se começa a discutir desde a Lei Geral do Covid, que foi levada ao Supremo, a divisão de competências da União, dos estados e dos municípios em relação às políticas públicas de saúde. Eu sempre digo o seguinte, nós não estávamos preparados. Infelizmente, com questões políticas envolvidas, questões individuais envolvidas, o fato é que houve um boom, uma explosão de direitos fundamentais sendo mitigados e rediscutidos, e acabou que nós tivemos uma enxurrada de ações judiciais. Algumas delas, eu vou até mencionar lá na frente, envolvendo coletivo contra coletivo. Onde você leva ao judiciário, tem 2 grupos de direito coletivo aqui. Qual é o que você vai resolver? Isso acontece exatamente levando em conta a grande quantidade de direitos fundamentais que nós não tivemos a tutela no âmbito do direito material. E aí nós tivemos que levar ao Poder Judiciário. Então eu faço a introdução para a gente começar a continuar a nossa conversa, meu caro Sandro. A gente não estava preparado. Politicamente não estava preparado. O colega Davi está mencionando qual país. Talvez alguns estivessem mais preparados, outros menos preparados, mas talvez a falta de preparo também leve em conta a falta de preparo político. Quando eu coloquei o tema aí, sugeri o tema, tempos de crise, eu não falei que foi crise de saúde. Eu acho que a nossa crise é uma crise muito maior do que uma crise de saúde. É uma crise de separação de poderes, é uma crise de direitos fundamentais e é uma crise de federalismo. Acima de tudo, é uma crise de federalismo. Com leis, por exemplo, mitigando os nossos direitos fundamentais. A Lei Geral do Covid, se você pensar 13.979, se você pensar a Lei Geral do Covid em outra época da história do direito, da história do federalismo brasileiro, você iria dizer que era inconstitucional. Como é que ela pode restringir meu direito de ir e vir? Mas você cria uma constitucionalidade temporária, levando em conta a multiplicidade de direitos fundamentais que nós estamos vivenciando. E uma então, coisa interessante... antes de ser, desculpa, Sandro, antes de ser uma crise de saúde, é uma crise política e de federalismo. E tanto que o STF teve que interferir nisso, né? E aí, não sei se essa decisão do STF foi mais acertada, para definir quem era a competência de quem, o que valia. Isso chegou lá no STF. Né? Embora a solução do STF, eu não sei se foi a mais acertada. Mas, enfim, né? Como é que você vê esse novo papel do judiciário em função dessa crise maior de federalismo que você está vendo, uma crise política, e agora principalmente nesses tempos de pandemia? Às vezes, Sandro, o pessoal me pergunta, Henrique, vai melhorar? Isso é só esse ano de 2020. Olha, os noticiários não são dos melhores, não. Nós já estamos terminando o ano, terminando agosto, e não tem luz no fim do túnel. As crises, elas são naturais do Estado de Direito. Eu sempre digo, Sandro, que um judiciário forte, isso é um patrimônio de um Estado de Direito forte. Disso, inclusive, eu me posiciono contra os que dizem que o ativismo judicial é um mal. Não. Para mim, eu entendo que existe o bom ativismo. Só para dar um exemplo para os amigos, eu tenho algumas anotações de números. Quem tiver curiosidade de ver esses casos concretos, é interessante. A partir do momento que houve o decreto legislativo 06, lá no início de fevereiro, que decretou o Estado diferenciado, no sentido de Estado de Direito aqui no Brasil, e houve a Lei Geral do Covid, a 13.979, começou a ser o judiciário chamado para interpretar a lei. Interpretar, por exemplo, o que a gente está falando aqui, a questão da constitucionalidade, de quem tem competência para os atos de restrição aos nossos direitos.
Isso lá na frente gerou os estados de lockdown, as cidades que tiveram lockdown, a restrição de ir e vir, etc. Então, para vocês dar alguns exemplos aqui. No Supremo nós tivemos a ADI 6341, a DPF 672, que foi as que delimitaram essa competência que a gente está falando aqui entre União, os estados e os municípios. Nós tivemos uma reclamação, uma ação civil originária, quer dizer, uma ACO, que foi muito interessante. Estava até agora, antes de começar, eu estava relendo a decisão da ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora, que foi a ACO 3364. Aí tu me pergunta assim, Henrique, nessa ACO se discutiu o quê? Direito coletivo dos dois lados. Porque essa ACO 3364 foi interessante porque ela foi promovida pelo Distrito Federal contra a União. Os dois discutindo direitos coletivos. O Distrito Federal querendo impor aos órgãos que funcionam aqui no Distrito Federal, os órgãos públicos federais que funcionam aqui, que fosse imposto o teletrabalho. Porque o decreto do Distrito Federal impunha o teletrabalho nos órgãos públicos do Distrito Federal. E aqui é aquela história do federalismo estranho, né? Porque é um ente público específico, o Distrito Federal, mas funciona os poderes da União aqui dentro. Então era Distrito Federal contra a União, um dizendo, impõe aos seus servidores públicos o teletrabalho. A União dizendo, não, a competência é minha de impor ou não. E aí você tinha uma discussão de direito coletivo, sobre direito coletivo, envolvendo o mesmo bem, que era o servidor público. Essa CO realmente foi indeferida, em razão da competência ser da União, de deliberar sobre o teletrabalho ou não, mas foi um caso bem interessante. Outra que foi bem interessante foi a reclamação 39791, que era de fechamento de rodovia no estado de São Paulo, e o Supremo Tribunal Federal foi chamado para intervir. Quer dizer, eu sempre pergunto, inclusive para os nossos alunos, os alunos aí de graduação, pós-graduação, mestrado, eu sempre discuto e sempre falo que é muito difícil você falar o que é direito coletivo. Porque nessas ações você tem o coletivo dos dois lados. Um lado discutindo, por exemplo, o coletivo ligado à saúde, e o outro lado discutindo economia. E como é que você vai resolver um caso? Isso é um absoluto caso difícil. O hard case lá da teoria do direito constitucional. É muito difícil você definir em qual caminho você vai seguir, porque onde você for, você tem uma fundamentação razoável. Ao abrir ou ao fechar, você tem uma fundamentação razoável. E esses são os exemplos do Supremo, que eu separei aqui para os colegas que quiserem aprofundar. Tem a DPF 347 também, que foi bem interessante, e outras hipóteses que o Supremo foi demandado, ADI 6341, 6363, 676, são todas que envolvem esse mesmo tema. Competência para tutelar a crise, e muitas delas indo contra os nossos direitos fundamentais. Quer dizer, nós temos umas normas que vão vigorar enquanto esse estado pandêmico de crise, vamos falar de crise de saúde aí, existir, e nossos direitos fundamentais estão colocados em segundo plano, se sobrepondo outros grupos de direitos fundamentais. Leis essas, de constitucionalidade passageira, que se fossem em outras épocas seriam tidas como inconstitucionais. Isso é muito interessante. Teve o caso do STJ, que eu vou falar daqui a pouquinho, que também foi muito legal. Mas a gente pode continuar, depois eu falo do caso do STJ. Muito bem, né? Então, veja, né? Você está colocando aí casos que o judiciário está discutindo políticas públicas, né? E aí vem aquela questão da separação dos poderes, etc. Queria saber sua opinião sobre isso aí. Esse é o tema, eu acho que mais cuidadoso que a gente tem que tocar. É um assunto absolutamente difícil. Não tem como a gente se posicionar em relação a qual caminho seguir. Nós estamos vivenciando isto agora, talvez um pouco menos. Em alguns estados, aqui no Distrito Federal, agora a crise está maior, porque aqui houve o achatamento, em outros estados também. Então agora nós temos a preocupação que o Norte teve, por exemplo, Belém, o Manaus, que foram cidades que tiveram uma contaminação muito mais expandida no início do que aqui. Então, todas essas situações de abrir, de fechar a cidade, de transferir para UTI, de qualquer tipo de restrição de liberdade, isso tudo é um caso difícil. Porque você tem como justificar o direito coletivo de todos os lados. E qual é a solução? Vou dar esse exemplo do STJ, que foi muito interessante. Eu sempre utilizo esse exemplo para dizer o seguinte: olha, eu tenho crise de poder, de direito coletivo dos dois lados. Do lado autor, do lado réu. E eu vou levar para quem? Aí alguém critica. Uns criticam, por que o judiciário vai
se posicionar, porque o judiciário é a última porta da sociedade. Quanto mais o judiciário forte, mais nós temos o Estado de Direito garantido. Daí o papel importantíssimo, e eu fico muito feliz de conversar com os amigos do Ministério Público. Daí o papel importantíssimo da Defensoria Pública também, nos casos de ações civis públicas lá em primeira instância. Esse caso do STJ foi legal, porque a gente consegue bem exemplificar o problema da localização de onde está o direito coletivo. Esse caso concreto foi o HC 580.653. HC 580.653, mais ou menos em maio e junho. O caso concreto foi o seguinte, foi no estado de Pernambuco, que houve um decreto governamental, como aconteceu com os nossos governadores aí Brasil afora, e o governador de Pernambuco, por um ato absolutamente de competência dele, porque o Supremo já tinha declarado a competência dos estados, ele delimitou restrição de locomoção, como em vários estados. Fechamento de serviços não essenciais, fechamento de praia, eu não me lembro se teve praia nesse caso aqui, mas eu estou dando alguns exemplos. Ou seja, o decreto foi para discutir direito coletivo, saúde, evitar contaminação, pois foi impetrado um habeas corpus no STJ, ato do governador, competência originária do STJ, e uma deputada estadual de Pernambuco impetrou esse habeas corpus coletivo, olha que tema legal, né? Habeas corpus, grande tema, a gente sempre fala de processo coletivo, mas habitualmente é ação civil pública, popular, aqui é um habeas corpus coletivo. E ela disse o seguinte, Sandro, eu sou deputada, eu entendo que esse decreto do governador viola meu direito de ir e vir. E, mais ainda, eu estou representando, ou substituindo, dependendo da discussão do direito coletivo, todo grupo social que tem direito de ir e vir. E foi levado para quem? Quem é que vai dar a última palavra? Tu estás discutindo, de um lado, o direito de ir e vir, no habeas corpus coletivo, e de outro lado, o direito de não ir e não vir. Porque não indo e não vindo garante o direito fundamental dos outros, para evitar a contaminação. Conflito de grupos de quê? Direitos coletivos. Qual é a melhor solução? Liberar ou não liberar? Para onde se caminhar fundamentadamente, você tem como dizer que está discutido o direito fundamental coletivo. Nesse caso concreto, foi indeferido o habeas corpus, a fundamentação também dialogou um pouco de política pública, de política no sentido de política partidária, etc. Mas foi um belo exemplo de se perceber que foi levado ao judiciário dois grupos de direito coletivo. Qual é a melhor saída? Tutelar ou não tutelar? Ou deixar para o Poder Executivo tutelar? Eu acho que era essa a tua pergunta. Qual é a posição do Poder Judiciário? Vamos imaginar, pensando no exemplo aí, que está acontecendo nas nossas cidades. Agora nem tanto, mas logo no início da pandemia, muito. Se levar ao judiciário, não abertura das escolas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal acontece isso toda hora. Aqui o governador do Distrito Federal já apontou a abertura das escolas mais de uma vez. Teve um dia, inclusive, que abriu a escola, não sei se alguém é do Distrito Federal aí vai poder confirmar comigo isso. Ele abriu a escola na segunda-feira, na terça-feira teve uma tutela provisória, depois eu vou falar, inclusive, da tutela provisória antecedente, eu acho que ganha um campo importantíssimo nesse universo da judicialização. Então, na terça-feira, o judiciário disse, não abre a escola, não está preparada para a abertura, claro, a fundamentação existiu. Então, sempre vai se levar ao Poder Judiciário. E aí os donos das escolas foram na televisão, dizendo que invertiram, e não poderia ficar abrindo e fechando o comércio, abrindo e fechando cidade. E aí vem o crítico do plantão dizer que isso está errado. Não, é função do Poder Judiciário. Nós estamos vivendo, na verdade, uma discussão de separação de poderes. Até onde eu vou? Que conduta eu devo adotar? Para quem atua no âmbito do processo coletivo, e aí eu faço uma belíssima propaganda aos amigos do Ministério Público. Eu vi o professor Hermes Zanetti passando aqui, que é uma das maiores autoridades nesse assunto. Não sei se o professor Hermes ainda está por aqui. Um colega e vai ser um dos convidados. Público. Vai ser um dos convidados do MP Acadêmico. É uma das maiores autoridades nessa ponte que eu vou fazer, então. Eu vou fazer aqui, vou tocar o passe para ele desenvolver esse assunto lá na frente. Talvez, nessa discussão de separação de poderes e de intervenção do Poder Judiciário, um caminho bem razoável de se pensar é na discussão dos litígios estruturais. É na discussão de dialogar com os atores da relação material para construir uma decisão dialogada. Muito Agora, bem. litígio estrutural e processo estrutural é um grande tema.
Pronto, só me permite um parênteses. Nós já tivemos aqui o Fred Didier, né, tratando exatamente sobre processo estrutural. E o professor foi citado, né, como uma das fontes doutrinárias relevantes sobre isso. Inclusive com um trabalho conjunto com o Fred Didier nesse assunto. Né? Então, o processo estrutural ele foi tratado já numa live aqui, do MP Acadêmico, mas nós vamos continuar desenvolvendo, porque é o caminho, né? Dessa confusão toda de entes federativos que a gente não sabe qual o limite, qual a atribuição federativa de cada um, e de poderes, né? E até o poder judiciário também. Você tem aí o TJ, você tem o STJ, o STF, e às vezes acontecem choques, e nós não sabemos qual é o caminho a seguir exatamente, porque é difícil. Né? Em choques de feixes coletivos, já citados inclusive por Hugo Nigro Mazzilli na obra dele, a gente acaba sem saber para onde vai, né? Porque são choques de feixes coletivos. Mas eu só quero, né, para enriquecer e mostrar que essa questão que você está levantando é muito importante, citar um caso daqui de Sergipe, né, que ele mostra o nível a que se chegou a esse tipo de coisa. O TJ daqui, o Tribunal de Justiça, estabeleceu a volta progressiva, né, das atividades presenciais dos seus servidores. O sindicato do Tribunal de Justiça conseguiu uma liminar na Justiça Trabalhista que freou exatamente essa volta. Né? E aí fica aquela questão, né? A Justiça Trabalhista está, né, interferindo no trabalho da Justiça Estadual. E a Justiça Estadual, assim, não consegue oferecer um trabalho presencial. Então, perceba que não é só choque entre poderes, é choque nos poderes. Dentro do poder, né? É isso. Você está mostrando uma coisa muito interessante. A gente não estava preparado para isso. Pois não. Então, e não vai ter, né? O colega falou, ninguém estava preparado, e a gente não está mesmo, porque a gente não consegue resolver no direito material, sem a facilidade do Poder Judiciário, a grande maioria dos nossos problemas dos direitos fundamentais. Daí porque o Judiciário é tão procurado. E aí vem essa discussão, Sandro. Vai passar. Vai passar. Passou crise de direitos fundamentais ligados às grandes tragédias no Brasil. Aliás, o tema aqui é direito das catástrofes, ou direito das tragédias. Isso aqui é uma tragédia, isso aqui é uma catástrofe. Sempre foi chamado. Sempre o judiciário foi chamado. Agora, a gente vende um momento, né? Ninguém fala de queimadas na Amazônia. Está se falando de novo um pouquinho. Ninguém fala mais da poluição do mar, aí do Nordeste, do óleo, o derramamento de óleo. Ninguém fala, ou pouca gente fala mais, que em Brumadinho ainda tem gente que até agora os corpos não foram levantados. Quer dizer, a tragédia sempre vai existir. E sempre você vai levar para quem? Para o Poder Judiciário. E pegando o gancho de Brumadinho, é um exemplo de onde está sendo aplicado o processo estrutural. Porque é o único jeito de resolver isso aí. Mas, enfim, vamos lá. Mas se pode falar de processo estrutural numa hipótese dessa, de abertura paulatina, de estudos subjetivos, interinstitucionais, para se abrir as escolas paulatinamente, para abrir o comércio. Quer dizer, aquela sua pergunta inicial, qual é a melhor posição do judiciário? É muito difícil a gente apontar. Eu diria, e tenho falado isso para meus alunos, que eu tenho 4 caminhos. O primeiro caminho é o judiciário ser ativista. E aí muitos criticam o judiciário ativista. Eu digo sempre que o ativismo judicial é um fenômeno clássico importante para o Estado de Direito. É um judiciário forte. Então, o Estado ativista, o judiciário ativista, até onde ele pode ir no ativismo, construindo a solução? Ele pode, por exemplo, impedir, isso aconteceu, hein? A nomeação de um chefe de poder que eu, presidente, quero fazer? Será que isso já é uma ultrapassagem além do limite desse ativismo? Aconteceu isso. Por isso que eu chamo a atenção, ou mudar os limites semânticos de uma norma constitucional, né? Pois é. Porque, por exemplo, até onde eu vou interpretar a Constituição? Presunção de inocência é o quê? Está escrito uma coisa, mas os limites semânticos foram alterados pelo STF. A minha turma do processo civil aqui fala de ativismo do STJ quando se trata de interpretação do CPC.
ir além do que diz o CPC, tentar pegar uma main legis, uma intenção além do que quis o legislador. Até onde nós vamos? Isso é uma construção ativista? O rol taxativo mitigado lá da recorribilidade foi além do que disse o CPC? Bom, de qualquer maneira, como eu estava dizendo, são 4 caminhos muito claros para mim. É esse ativismo, e eu aponto um ativismo do bem aí, quando eu visualizo realmente o direito fundamental sendo discutido, e aí eu dou o exemplo, não de crise sanitária, mas de crise política, que foi a decisão do Supremo que impediu a nomeação recente de um cargo público pelo presidente da República. Ah, não pode, porque isso é mérito do ato administrativo, os administrativistas talvez vão dizer, isso invade a separação de poderes, mas a discussão foi uma discussão técnica política de moralidade, de impessoalidade administrativa. É ativismo ou não? O judiciário foi chamado. Inclusive em uma ação que se discutia direito coletivo, proposta no Supremo por um partido político. Ultrapassou o limite, essa conversa vai embora, porque você tem como defender os dois lados. Então, o ativismo sempre é uma conduta que advém da provocação judicial. Primeira opção é essa. A segunda é a autocontenção. O judiciário dizer, não, realmente eu não vou fechar a cidade. Realmente eu não vou abrir a cidade. Realmente eu não vou entrar nesse detalhe de que vai se abrir a escola agora, porque se vai ter contaminação, se não vai ter contaminação, se é para fechar o comércio mais cedo, se não é, porque isso é papel do Poder Executivo. Então ele vai realmente primar aí por uma ideia de separação de poderes e não vai, entre aspas, se meter na seara do outro poder. Eu falei 4, né? Mas tem uma terceira, que eu acho que eu termino com essa terceira, que é a questão do processo estrutural, do diálogo. Nem tanto lá, nem tanto cá, um meio termo. Bora conversar? A ideia do processo estrutural é uma ideia interessante porque, tanto de um lado quanto do outro, você tem as duas extremidades, e talvez a melhor decisão não seja essa. Aí você lembrou aí de Brumadinho. Brumadinho é um grande exemplo de processo estrutural. Mas eu posso falar de processo estrutural aqui, envolvendo abertura, fechamento de escolas, abertura de comércio. Eu posso dialogar com o Poder Executivo. O Executivo vai dizer, não, mas o direito fundamental cabe a mim, separação de poderes, artigo 1º, artigo 5º, o direito fundamental é meu, eu que sou governador. Não. Eu que sou presidente, não. O Estado de Direito forte requer os 3 poderes fortes. Então, se você é crítico ao ativismo, então vamos pensar num processo dialogado. Eu acho que esse é um caminho bem interessante para a solução desses nossos problemas de direitos fundamentais, que não vão acabar, eu sou realista. Nós vamos viver ainda. Eu tive um evento que um colega magistrado, ele disse que faltava 10 anos para ele se aposentar. Ele estava na vara de fazenda. Ele perguntou, Henrique, assim, conversando numa live dessa, Henrique, tu achas que eu vou me aposentar falando de Covid daqui a 10 anos? Eu disse, olha, eu acho que sim. Ou você vai falar de Covid, o direito objeto agora, o objeto principal, Covid agora, saúde, ou você vai falar de outra crise, porque a vara da fazenda é onde se discute separação de poderes. Ou você vai falar do reflexo do Covid, porque há discussões trabalhistas, tributárias, administrativas, comerciais, empresariais, civis, todas vão refletir depois. A gente só está preocupado agora em solucionar o Covid, mas está deixando de lado a solução dos grandes problemas que vão sair daqui para frente. Os contratos rediscutidos, as contratações que estão sendo feitas aí Brasil afora, os muitos pós-pandemia, né? Os muitos hospitais de campanha que estão sendo objeto de discussão aí Brasil afora. Isso tudo vai se resolver agora? Não. Agora é problema. Vamos sair da crise. Que eu já não digo mais de 2020, tá? Vamos sair em 2021 da crise sanitária. Mas a crise política é natural do Estado brasileiro. Aí eu brinquei com esse meu colega que é magistrado. Você quer sair da crise política? Então vá para um país onde não tenha grande crise política. Eu não sei qual é. Até o colega perguntou qual é o país que não tem crise. Eu não sei. Porque a crise política é natural no sistema de separação de poderes. Entendeu? E eu volto a dizer, eu sou um entusiasta de um poder judiciário forte também, porque isso é um fenômeno que garante a separação de poderes da forma que foi pensada corretamente. E não exato, a separação né? absoluta, a separação dos poderes que um não interfere no outro. E isso aí que você está falando é importante, eu sempre coloco para os alunos, né, o papel do STF nesse sistema do Poder Judiciário brasileiro e a necessidade de que os ministros do STF
percebam esse papel fundamental que eles têm, né, e evitem antecipações de julgamento, posicionamentos pessoais, porque cada vez que isso acontece, aí eu costumo dizer, aí há uma crise grave, porque a gente perde exatamente, né, essa estabilidade do poder judiciário, que tem que ser forte. E essa questão que você está colocando aí do ativismo, né, dessa teoria moderna de argumentação jurídica, né, já se diz que, né, nesses trabalhos todos modernos, que a melhor construção é aquela que convença não só o juiz da causa, mas os operadores e a sociedade como um todo. Por isso que processo estrutural é o futuro, né, porque é uma solução construída. Mas, Mouta, me diga aí, qual você acha que é o papel dessas ações coletivas na defesa desses direitos fundamentais do cidadão brasileiro? Como a gente está falando, né? Muitas dessas questões que a gente está discutindo aqui são questões discutidas em ações coletivas. Eu até eu tenho na área, vou falar um pouquinho de processo civil aqui para os que gostam também, os nossos colegas, alunos e profissionais. Eu sempre digo o seguinte, que quando se pensou o Código de Processo Civil trazendo o fenômeno da tutela antecipada antecedente, os próprios livros colocavam exemplos de ações individuais, aquela do 304, 303 do CPC, ou seja, situações de tanta extrema urgência, que aqui é um exemplo de tutela de antecipada antecedente, uma tutela agora medicamental, 8h34 da noite de sexta-feira. Eu preciso de uma internação agora. Não posso esperar o retorno do fórum na segunda-feira. Então, eu levo a judicialização apenas da tutela antecipada antecedente. E aí, o que é interessante, Sandro, eu chamo a atenção, porque a gente precisa desenvolver esse tema. Nesse período de crise, que a gente precisa definir lockdown, não lockdown, transferência médica, abertura de leito, abertura de UTI, entrega de medicamento, entrega de respirador, situações de extrema urgência, ganhou um corpo interessantíssimo a figura da tutela antecedente de ação civil pública. Fantástico isso. Esse caso, inclusive, que eu mencionei da ACO 3364, Distrito Federal contra a União, no início foi proposto no Supremo uma tutela antecipada antecedente de ação civil originária. Quer dizer, ele não judicializou a ação em si, ele só judicializou a tutela antecipada. Então, eu acho que é bacana a gente conversar, especialmente para os amigos aí do Ministério Público, que são os legitimados habituais aí do artigo 5º da lei, da ação civil pública, para a gente pensar que muitas vezes eu tenho tanta urgência que eu não preciso entrar com a ação civil pública de imediato. Eu só peço a tutela antecipada antecedente de uma ação de improbidade, por exemplo. Eu só peço a discussão do bloqueio de bens ou alguma outra tutela preventiva, ou tutela antecipada antecedente, ou tutela cautelar antecedente. Então, a tutela coletiva, que foi a nossa colocação, que a gente está conversando agora, ela sempre existiu, mas esse período de crise, no meu modo de pensar, ele serviu para a gente colocar no âmbito da tutela coletiva um fenômeno absolutamente importante do processo civil, que é a tutela antecipada antecedente. E mais, se, por exemplo, você pede uma tutela antecipada antecedente de uma ação civil pública e o réu cumpre, pode estabilizar. Ou seja, você não precisa levar o objeto principal de uma ação civil pública para decisão judicial, porque você pode apenas e tão somente conseguir a tutela antecipada e resolver o direito fundamental. Eu sempre dou o exemplo para os colegas, né, os colegas alunos e tudo, que a tutela antecipada antecedente é resolver a briga sem dizer quem tem razão. Então você quer o quê? O lockdown. Foi dado o lockdown. Não houve recurso. Que mais? Acabou a ação civil pública. Não precisa mais. São as cautelas satisfativas. Isso. Né? São aquelas de antigamente, que tudo era cautelar, né? Não se discutia antecipação. Mas, enfim. Então, Multa, em relação a essas possibilidades de atuação aí, você já colocou aí o judiciário na questão do processo estrutural, né? Então, como é que você coloca, por exemplo, essa questão de autoconte e outras características de atuação do judiciário? De autocontenção? Sim. A questão depende do momento da discussão, né? Esse tema que nós estamos falando de saúde, de crise pandêmica, etc., de crise de uma maneira geral,
como a gente mencionou, o judiciário é sempre chamado. Quer no aspecto político, quer no aspecto econômico, quer no aspecto de saúde pública. Sempre você vai ter o momento de chamar o Poder Judiciário. E se a gente fizer uma pesquisa, as decisões não são únicas. Salvo engano, eu posso estar errado, então uma afirmação sujeita a crítica, mas salvo engano, a única capital do Brasil que teve o lockdown determinado judicialmente foi São Luís. Realmente, São Luís, do Maranhão, aí, cidade do Nordeste, querida São Luís, cidade onde nasceu a minha mãe, né? Minha mãe é maranhense, é de São Luís. São Luís foi a única cidade do Brasil que foi decretado o lockdown por força de decisão judicial. Quer dizer, olha que figura interessante, você tira do poder dado pelo Supremo ao governador, de gerir a crise local, e levou ao Poder Judiciário. Aí alguém vai dizer, não, mas o Judiciário não tem competência. Como não tem? Se foi levado para ele a crise de saúde pública, se foi levado para ele números que convenceram, foi decretado o lockdown pelo Estado no âmbito da Justiça Federal. Não lembro se houve recurso, porque realmente é só uma informação que passa aos amigos. Em outras tantas cidades, em outras tantas capitais, o lockdown foi requerido judicialmente pelos principais atores da ação civil pública no Brasil, o Ministério Público, Defensoria Pública, e, salvo engano, nenhuma outra capital houve determinação de lockdown judicial. Quer dizer, essa posição ativista, autocontenção, processo estrutural, de diálogo, de audiência, isso vai depender muito de como se leva, dos atores que provocam o judiciário, e também do intérprete da decisão judicial, de como se pensar a solução para o caso concreto. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que levar ao judiciário, levando em conta que eu tenho uma crise do Estado de Direito. Então, nada melhor do que o judiciário para se comportar e interpretar a posição que é dada pelo político que está naquela cadeira, em relação à saúde pública que a gente está falando aqui. Mas, sem sombra de dúvida, é um tema absolutamente difícil. Eu, se fosse magistrado, teria muita dificuldade, realmente, a fazer o juízo de ponderação, a visualizar bem os direitos fundamentais em discussão e dar uma decisão ativista ou de autocontenção, ou eu chamaria para o diálogo. Isso já aconteceu, isso acontece sempre. Judicialização de saúde não é de hoje que a gente tem esse tema sendo trabalhado. Inclusive, o Supremo tem várias repercussões gerais, RE com repercussão geral 106, 006, 793, são alguns de cabeça que eu lembro aqui, de tantas situações de saúde pública que são levados. Agora, grandes catástrofes, grandes desastres, em que você realmente dá uma posição proativa para o Poder Judiciário, aí você não tem uma decisão uniforme, porque isso vai depender efetivamente do caso concreto, né? E aí os que pensam que vai acabar, mas a crise política vai continuar, vai acabar, mas infelizmente vão acontecer outros desastres. E você sempre vai ter que levar ao Poder Judiciário. Então é um assunto que vai nos acompanhar cada vez mais. Né? Indubitavelmente. Né? Agora, eu penso também, né, que essa crise nos ensina e nos faz crescer, né, como instituições um pouco. Né? Porque, por exemplo, eu percebo hoje uma maior receptividade em relação à velocidade, né, que se pede de resposta do judiciário, uma demanda dessa, seja resposta positiva ou negativa, do que antes da crise. Então eu percebo que está havendo uma adaptação a esse tratamento de urgências e à distância. Né? Então os juízes estão se preparando para utilizar a parte de TI, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os procuradores de Estado, né, todos os operadores. E acredito que, mesmo passada a crise, fica um ponto positivo dela, que a gente percebe que, para algumas questões, essa possibilidade de uma comunicação à distância, se valendo de tecnologia, ela pode ser utilizada para, pelo menos, apressar e permitir um conhecimento sistêmico, né, para tentar se buscar um caminho. Então, acho que sempre vai haver direito de crise, mas eu acho que a gente, com essa crise, está aprendendo um pouco a se estruturar com isso. Vou dar um exemplo, né, que não é crise. MP acadêmico. MP acadêmico eram cursos quinzenais presenciais. Agora, MP acadêmico é live. Vários cursos da escola do Ministério Público são lives. E mesmo depois que passar essa crise,
vai continuar tendo live. Mesma coisa, eu discutia com o juiz que eu trabalho no município, né, o segundo maior município aqui de Sergipe. E a gente estava conversando, um negócio interessante. A gente suou para conseguir, né, numa comunidade pobre, para começar a fazer audiências virtuais. E agora que se pegou a estrutura, né, ele próprio, que é um dinossauro, ele se vê assim, e que não gosta muito de tecnologia, ele diz que isso veio para ficar. Porque pelo menos um percentual considerável de audiências, de atos, podem ser feitos à distância e, né, a gente percebe que é eficiente. E só para concluir nessa linha de raciocínio dentro disso, quando começou, Mouta, essa pandemia, eu confesso que até eu fiquei meio estagnado, né? Eu falei, como é que eu vou conseguir dar ritmo a meu trabalho? Eu gosto de estar lá presencialmente, na audiência, nas reuniões, como é que eu vou dar ritmo nisso? Então eu achava que ia ser tudo mais devagar nessa questão de home office. Hoje eu estou tendo que me limitar, e nós temos estatística no Ministério Público, no Judiciário, que a produção nunca foi tão alta, tirando o fato, né, daquelas questões represadas que necessitam de presença local. Então, eu concordo contigo que a crise sempre vai ter, né, vai ter um pós-pandemia, vai ter outro tipo de crise, como você colocou, a questão ambiental, o aquecimento global, né, Aracaju abaixo do nível do mar, o mar subindo aqui, vai ter muitas crises. Mas eu acho que a gente está herdando desse momento de crise uma capacidade imensa, né, de se começar a preparar para as próximas crises, jurídicas ou não. Né? O que você acha disso? Eu estava... Estou aqui, você estava falando, eu estou olhando meu quadro de distribuição de processos aqui, e vi que acabou de cair um para mim, 8h30 da noite. Agora, a gente fica aqui com o sistema aberto também na minha frente. Essa a nossa realidade, essa é a realidade da magistratura. Acabou a ideia de ir para casa e esquecer, porque as demandas de direitos fundamentais são demandas para ontem. Então, nós trabalhamos, todos os atores principais dessa vida de direitos fundamentais em ebulição, nós trabalhamos nos finais de semana. Quem daqui não está nos assistindo, que os primeiros meses, março, abril e maio, praticamente foram meses sem finais de semana. A maioria, nós todos, porque foi o ápice da intervenção judicial, era tudo. No início, eu lembrei, Sandro falando, no início, a gente achava que eram férias, né? Hora não vai ter aula, bora viajar, ótimo. A gente vê hoje, a gente estava olhando com outros olhos. Agora eu acho que todos nós amadurecemos em relação a isso. Eu lembrei de um caso, deixa eu contar aqui aos amigos. Pois não. Em cima daquela tua outra colocação, como é que o judiciário deve se comportar? Porque muitas vezes esse protagonismo em relação ao problema da crise do direito coletivo é levado para o julgador. E teve um caso bem interessante que eu quero dividir aqui com os amigos, que envolve tutela provisória e envolve competência. Então, é lógico que a grande maioria das situações de saúde, de separação de poderes, elas são resolvidas por tutela provisória. Em múltiplas ações, mandado de segurança, ação civil pública, ação originária, reclamação, ADI, ADO, ADPF, habeas corpus. Em todas essas ações, essas classes de ações, como nós falamos no âmbito dos tribunais superiores, todas essas classes de ações, elas têm o fenômeno da tutela provisória. E foi interessante um caso que foi mais ou menos assim. Era envolvendo crise de saúde, tá? Essa ação foi judicializada em primeira instância, na Justiça Federal, e o colega magistrado da Justiça Federal, interpretando separação de poderes, interpretando protagonismo judicial, interpretando todo esse difícil diálogo entre o papel do executivo, o papel do legislativo, o papel do judiciário, ele disse: não vou apreciar a liminar, a tutela provisória na ação civil pública neste momento. Reservou-se para apreciar. Ou seja, e reservar é a mesma coisa, do ponto de vista recorrível, de negar. Então, o autor entrou com agravo de instrumento ao TRF, ou seja, transferiu a competência para a tutela provisória, ou seja, transferiu toda a competência para analisar a política pública para o TRF. E o TRF não era no mesmo estado, como o de vocês aí, que é na Bahia. Aqui, né, o TRF Pernambuco.
Não, o de vocês é Pernambuco, né? É a Bahia Isso. que é aqui, primeira região. Vocês é a quinta região, né? Então, Isso. no caso de vocês, no caso da Bahia, por exemplo, não foi na Bahia, mas poderia ter sido. Quer dizer, eu desloquei toda a discussão que era local, que o juiz está lá na base vendo o que está ocorrendo, desloquei para o TRF. O Tribunal Regional Federal, monocraticamente, quer dizer, um desembargador monocraticamente concedeu a tutela provisória, intervindo na política pública, determinando o fechamento ou a abertura de determinado local. Quer dizer, ele adentrou individualmente na esfera de análise da política pública. Dessa decisão, a pessoa de direito público apresentou pedido de suspensão, que é mais uma figura que o Ministério Público é legitimado, junto com o Estado, junto com a União, lá da 8437, da 9494, da Lei de Mandado de Segurança. Então, o poder público usou esse caso concreto e transformou a competência para o Tribunal Superior. Tudo é uma questão de momento, porque todos nós somos competentes. Todos os órgãos da jurisdição brasileira, todos são competentes para a tutela provisória. Quer dizer, em primeira instância não foi dada, no âmbito do TRF foi concedida, intervindo na ideia da política pública de saúde. Sim. E essa decisão foi levada ao STJ, ao Supremo, não me lembro, acho que foi no STJ, e o STJ suspendeu a decisão. Ou seja, nós temos 3 instâncias do mesmo Poder Judiciário analisando o mesmo tema, intervenção em políticas públicas. E cada um pensando de uma forma. Essa é a regra do jogo. Quer dizer, essa é a importância da separação de poderes. Você ter em um poder judiciário ou na estrutura do sistema judicial brasileiro vários degraus de competência com possibilidades diferentes. Quer dizer, quem tem a melhor decisão, tecnicamente falando, é a última, porque tem relação à competência que prevalece. Mas foram 3 formas de pensar a intervenção do Poder Judiciário nesta política pública, lembrando apenas que, no pedido de suspensão, os amigos sabem, claro, que são também legitimados para o pedido de suspensão, a discussão é apenas indireta do mérito, né? A discussão é apenas da consequência, dando a ordem, saúde, economia e segurança pública. Então, a discussão foi levada ao STJ, se eu não me engano, e o STJ disse, não, vamos suspender a ordem judicial. Então, foram 3 degraus do mesmo poder, interpretando o mesmo tema. Intervenção em saúde pública. Só que eu lembrei esse caso que é bem interessante. É bastante interessante, sim. Eu estou vendo aqui pelo horário, né, que, como sempre, as conversas interessantes, elas passam rapidíssimo. E nós já temos um tempinho aqui, 5 minutos, que eu já aprendi a usar para a gente fazer as palavras finais. Senão o Insta, sem piedade, corta a gente do ar, certo? Então eu quero aproveitar esta oportunidade novamente para ratificar o agradecimento ao professor José Henrique Mouta, que gentilmente aceitando aí o convite da Escola Superior do Ministério Público, através do colega querido Eduardo Matos, que aí está até mandando uns tchauzinhos na linha aí de comunicação, né? Fez o convite, Mouta foi muito receptivo, muito simpático, e nos brindou hoje, né, com, vejam que interessante, né? Um direito de catástrofes, né? Um campo aí para debates, para discussão, que é muito importante e que daí saem diversas consequências, né? Quais são os melhores caminhos, por exemplo, para a efetividade do processo, né? E Debanda acaba caindo em processo estrutural e outras coisas mais, coloca em xeque, né, quais são os limites de atuação do Poder Judiciário, dos poderes em si. Muito boa a aula, né, que o professor Mouta nos deu nessa aula. Né? Eu estou vendo aí que o Zanetti está na live, né, já saudá-lo, dizendo também que o Eduardo Matos já o convidou também para vir aqui na live do MP Acadêmico. Vamos ficar muito honrados, né, porque o professor, além de ser uma autoridade em ambiental, que eu gosto muito, também é, como já foi dito por Mouta, uma autoridade em processo estrutural no Brasil. Certo? Então, agradecer muito, viu, Mouta, por sua participação. E, aproveitando, agradecer a todos também por estarem presentes até agora. Com o senhor para as palavras finais. Bom, então as minhas palavras finais também são de agradecimento, tá? Agradecer aos amigos que estiveram com a gente. Numa sexta-feira à noite, nós estávamos aí com um público tão elevado, realmente é motivo de grande agradecimento, grande honra para mim.
está mesmo que virtualmente aí em Sergipe, como eu disse logo no início, um local que tenho grandes amigos, um local que eu já participo de pós-graduações e de aulas há bastante tempo, então tenho um carinho muito especial aí pelo estado, pela cidade de Aracaju. Estou aqui imaginando a Praia do Atalaia agora, naquele vento maravilhoso desse horário. É uma cidade que realmente eu tenho um carinho muito especial. Obrigado ao Eduardo pelo convite e principalmente a você aí que teve a oportunidade de debater comigo, viu, Sandro? Temas tão interessantes nessa noite. Parabéns pelo seu desempenho musical. Acho que foi uma live absolutamente diferenciada com a entrada triunfal aí ao som do meu querido professor Sandro. Então, agradeço aos amigos, fico à disposição aqui no canal do Instagram e, assim que possível, quero encontrá-los pessoalmente aí nos caminhos do saber, né? Que é sempre muito bom. Temos que aproveitar o lado ruim disso tudo, né? Que é nos aproximar. Então, nós estamos nos aproximando desse momento. Muito obrigado a todos. Eu devolvo para o Sandro encerrar por aí. Tá bom, né? Dizer que a gente está aguardando ansiosamente sua presença física aqui, né? Para marcarmos algo aí com o Eduardo. Né? Você deve conhecer o Pedro Durão também, né? Que é seu colega procurador do Estado. Era Pedro que cuidava lá do curso de Direito da FANESE, né? Que agora está à frente é o professor Marcel Ramos, que estava conosco aqui também. Quero agradecer a todos, lembrando que na sexta-feira que vem nós já temos nossa colega Lilian falando de temas atuais da criança e do adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e todos nós sabemos que Lilian é uma autoridade nesse assunto. Já temos confirmações futuras aí, né, de grandes nomes, além do que já foi dito, agora para setembro, certo? Vou deixar surpresa para as propagandas depois. E já vai ficar uma tradição, né? Vou ver como é que ficou depois. Se não ficou muito ruim, toda live do MP Acadêmico vai começar aí com a musiquinha de sax, tá certo? Até a próxima, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Boa noite, tudo de bom e contem sempre comigo. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.